Olá, hoje nós falamos sobre alienação e ideologia, um tema que é fundamental quando pensamos em filosofia política e que tem dominado os debates do século XIX e XX. Tá? Nós tivemos os contratualistas, então nós temos um período em que se discute como a sociedade é e se organiza, e aí nós chegamos a um período em que há um questionamento, a gente já estudou os mestres da suspeita, e que colocam em xeque a própria capacidade humana de plenamente compreender o seu contexto e fazer decisões. E demonstram e trazem à tona algumas discussões sobre como decidimos e a nossa autonomia. E entram os termos de alienação e ideologia. Né? Bom, que é alienação? Alienação é tornar alheio, transferir para uma outra pessoa aquilo que é seu. Por exemplo, um bem. Né? Então, eu transfiro a posse de um bem que eu tenho, de uma casa, de um carro, de um objeto, para uma outra pessoa. É um termo, portanto, que vem da economia e do direito. Vem do verbo em latim alienare, afastar, distanciar, separar. Alienos é aquilo que é do outro, que é estranho, que é alheio a nós. Na filosofia, alienação é um termo que se refere ao processo pelo qual uma pessoa deixa de exercer a sua autonomia, transferindo seu poder de decisão para outra pessoa e passando a agir sob os poderes desse outro, sob a sua influência ou direção. E não necessariamente isso acontece de forma consciente. Pelo contrário, na maior parte das vezes, é inconsciente a alienação. Tá? Então, a gente pode colocar que a alienação consiste em abdicar inconscientemente do exercício da razão, do poder da razão. O resultado disso é o quê? É a coisificação humana, ou reificação. Por que reificação ou coisificação? Reificação vem de res, em latim, que quer dizer coisa. Então, os dois termos são equivalentes. E aí entra a questão que é se a racionalidade é uma característica intrinsecamente humana, como nós vimos na filosofia política clássica, como nós vimos os contratualistas e tudo, quando inconscientemente alguém abdica desta capacidade racional, ocorre uma desumanização, uma reificação. A pessoa passa a não decidir per si, por si mesma, mas faz o que todo mundo faz. Ouve o que todo mundo ouve, veste o que todo mundo veste. Ela passa a ser guiada por decisões que não são dela, e ela não percebe isso. Então, ela vai aos lugares que todos vão, ela fala o que todos falam, ela ouve as músicas que todos ouvem, ela veste o que todos vestem. Então, neste caso, nós temos um comportamento que o Nietzsche já falou antes, é um comportamento que pode ser de rebanho. Lembram da moral de rebanho? O conceito de Nietzsche? Aqui aparece muito fortemente. Isso vai envolver desde aspectos culturais até aspectos religiosos. Quando inconscientemente se abdica do poder de decisão, há alienação e coisificação. Ok? E o instrumento que opera esta alienação é a ideologia. É o predomínio de uma esfera de pensamento, de uma forma de pensar, que nos leva a ter ideias que não são nossas, como se fossem nossas. Substituir as nossas ideias, a nossa capacidade de pensar, pela capacidade que o outro tem de pensar. Nós aceitamos aquilo que o outro coloca. Né? E podemos descobrir, como a Carol Danvers, penosamente, que estamos enganados.
Esse é o ponto. Né? Então, vamos lá, pensando um pouquinho. O ser humano é um animal racional e político. Nós vimos isso na filosofia política clássica. Vimos em Aristóteles, por exemplo. É um ser que questiona, que cria e recria o seu comportamento, que se manifesta ao outro pela ação, pelo discurso, e que é portador de dignidade. E então, o que acontece quando eu tenho essas questões, né? Decorre daqui, certo? A liberdade humana, o exercício da escolha, da autonomia, o poder de decisão, que é o exercício da razão, e como nos manifestamos ao outro pela ação e pelo discurso, isso gera ao mesmo tempo pluralidade, né? As nossas diferenças, e igualdade, a nossa dignidade, que é comum e que nos dá o direito de sermos diferentes e pensarmos de forma diferente. Quando acontece a perda de um desses elementos, nós perdemos liberdade, autonomia, deixamos de usar a razão, perdemos a pluralidade e passamos a ser uma massa homogênea, ocorre uma massificação. O interessante é que isto não produz igualdade, porque isso substitui uma condição da igualdade, que é a igualdade do direito de existir enquanto tal, de ser diferente. Né? Nós perdemos a nossa voz, deixamos de nos manifestar ao outro pela nossa ação e pelo nosso discurso, deixamos de questionar e passamos a reproduzir comportamentos que não são nossos, discursos que não são nossos, decisões que não são nossas, escolhas que não são nossas. Então, é uma coisa muito séria. A perda deste poder de questionar, de decidir, a perda da autonomia. Aqui, então, nós temos que a alienação ela vai se caracterizar, né, quando acontece essa perda de poder de decisão, por uma aceitação acrítica, ou seja, não há crítica nenhuma, eu aceito porque eu aceito. E repito os comportamentos. Em um determinado momento, todos gostam de um determinado estilo musical, eu também gosto. Quando todos deixam de gostar, eu também deixo. Há um controle externo, mas imperceptível. Um exercício de seguir o outro. O que quer que o outro faça, eu faço. Isso acaba com a autonomia, traz uma heteronomia, ou seja, eu sigo os padrões, eu sigo o poder, eu sigo a decisão, eu sigo o julgamento do outro e não meu. Abdico do poder de decisão, isso significa abdicar da razão. E é por isso que a gente fala na coisificação, pela alienação. Tá? Nós nos tornamos coisas. Ok? O que eu posso manifestar, então, com essa coisificação? A ação e o discurso do outro. Todos nos tornamos iguais, é a homogeneidade e uma desigualdade. Por que isso nos coloca um preço? Coisas têm preço, pessoas não. É um clássico do Kant. Todas as coisas têm um preço. O ser humano tem dignidade. Por quê? Porque ele é singular. Ele, pela sua pluralidade, ele não tem comparação, ele não pode ser comparado com o outro. Mas aqui há uma perda disso, eu posso ser comparável com o outro, se eu estou exatamente igual ou não, se falta um pouquinho. Quando se instaura esta comparação, nós passamos a ter preço e não dignidade. Isso é bem pesado. Né? A alienação, portanto, ela vai manifestar a ação e o discurso do outro. E o seu mecanismo de operação é pela ideologia. Qual é a origem desse termo ideologia? Inicialmente, a gente tem Cabanes, surge na França, né? Ainda, bem antes do século XIX. E o sentido original era só descrever um conjunto de ideias e posicionamento de interpretação do mundo característico de um pensador ou de uma teoria. Então, a ideologia
kantiana, a ideologia do Locke, etc. Esse era o sentido original. Mas isso foi mudando um pouquinho com o passar do tempo. Então, inicialmente tínhamos isso. A ideologia era um conjunto de ideias, um determinado pensamento ou teoria. Né? Uma ideologia liberal, ideologia socialista, por exemplo, que são as duas ideologias econômicas contemporâneas. Também no sentido de uma religião, um grupo social, uma cosmovisão, por exemplo, patriarcado, matriarcado, ideologia ambiental, ideologia anarquista, ideologia islâmica, ideologia judaico-cristã, ideologia animista, e etc. É uma outra característica desse conceito de ideologia, ligado àquele sentido original. É um termo que é trabalhado de formas diferentes por Comte, Durkheim, Weber, Mannheim e Marx. Tá? Então, a gente tem aqui essa questão de que a ideologia ela é própria de grupos políticos, sociais, de grupos religiosos. Ela permite identificar os diferentes grupos. Cada grupo tem o seu. Né? Há muito tempo, a gente já tinha Cazuza cantando sobre ideologia. Né? Dos mais diferentes tipos a ideologia. Bom, o sentido mais difundido, entretanto, é o de Marx, que atribui à ideologia um sentido negativo. O Marx caracteriza a ideologia como conjunto de representações e ideias, bem como de normas de conduta, por meio das quais o indivíduo é levado a pensar, sentir e agir de maneira que convém à classe que detém o poder. Esse é o sentido que Marx dá à ideologia, portanto, é um sentido negativo. E, nesse sentido, é também um conhecimento ilusório e mascarador de conflitos sociais, pelos quais alguém não veria o conflito social, não veria o conflito entre classes, e naturalizaria uma situação de exploração. De alguém, por exemplo, que incorpora a ideia de que, por ter nascido num determinado lugar ou com uma determinada condição econômica, ela está destinada a exercer alguns tipos de papéis sociais e outros não. Então, é um sentido negativo, de dominação de uma classe por outra. É um sentido calcado na ideia de classes. E que impede a tomada de consciência da alienação. Pela ideologia, não consigo perceber a alienação a que sou sujeito. Não consigo perceber que eu deixo de ser senhora de mim por conta da alienação. Assim, as situações historicamente produzidas de opressão, como a escravidão, ou a exploração proletária, o próprio patriarcado, são vistas como naturalmente produzidas, e não como fruto de uma determinada situação socio-histórica. Nesse conceito, a ideologia é sempre a ideologia da classe dominante, que é universalizada. Bom, esse conceito se difunde bastante, mas o Paul Ricoeur, ele vem e traz uma interpretação que é um pouco diferente e que nos ajuda a pensar. Se a ideologia tem essas características de Marx, né, será que é isso mesmo? Então, ele é um dos mestres da suspeita, o Paul Ricoeur. Né? Só que ele é um mestre da suspeita que suspeita do mestre da suspeita. Ele coloca em xeque Nietzsche, Marx, Freud, que são os pensadores que colocam a suspeita das ilusões da consciência, e ele não se propõe a combater ou seguir Marx. Ele se propõe a fazer uma crítica, aqui no sentido filosófico, de separar, e ele explica o seguinte: Marx pensa estar isento da transformação ideológica que ele denuncia.
Seria isso possível? Seria possível? Que ele possa dizer a ideologia está lá nas classes dominantes e não em mim? E aqui, citando o Paul Ricoeur, para encerrar, a ideologia é o pensamento do meu adversário, é o ensinamento do outro. Ele não sabe, eu, porém, sei. Ora, a questão é a de saber se existe um ponto de vista sobre a ação que seja capaz de escapar à condição ideológica. E esta fala do Paul Ricoeur, ela é fundamental para a gente pensar um pouquinho a ideologia. Quando a gente olha para o outro como sendo alienado e ideológico, essa posição, esse outro não sabe, mas eu sei, né? Essa posição privilegiada em que eu me coloco, e o Paul Ricoeur diz, presta atenção, existe um ponto de vista sobre a ação que seja capaz de escapar da condição ideológica? Será que realmente existe essa questão de eles têm uma ideologia, mas eu liberto da ideologia? Esse é o ponto que Paul Ricoeur nos coloca para pensar. Obrigada e até a próxima.